Olá, graça e paz. Estamos aqui nos nossos estudos diários e eu quero compartilhar algo que o Senhor ministrou agora no meu coração aqui. Lendo aqui o primeiro livro dos Reis, o início, né? No capítulo, hoje nós lemos aqui, eu li capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. E quando chegou aqui no capítulo 6, o Senhor me deu um clique, né? Deu um ensinamento muito precioso aqui. Esses primeiros capítulos, eles ensinam, nos mostram, contam lá, né, a trajetória de Salomão, o terceiro rei da monarquia, que está então quanto a monarquia de Israel. Primeiro rei nós temos Saul, segundo rei nós temos Davi, terceiro rei nós temos Salomão. Salomão, filho de Davi, teve seu reinado marcado pela sabedoria, teve seu reinado marcado pelas suas riquezas, né, tudo aquilo que o Senhor confiou. O início de seu ministério aqui é marcado por muita humildade da parte dele, na hora que ele procurava, na hora que ele teve aquele encontro com o Senhor, onde eles tiveram ali uma conversa, e ele pediu nada mais, né, nada além do que sabedoria. O Senhor assim entregou sabedoria, assim entregou riqueza, assim entregou uma certa notoriedade diante do seu ministério. Mas o que me chamou a atenção foi uma instrução que começa com o rei Davi, começa com seu pai aqui, no capítulo 2, no capítulo 3. O próprio Senhor, quando ele entrega a sabedoria, quando ele entrega os presentes, digamos assim, para Salomão, ele repete as falas do seu pai aqui no capítulo 3, versículo 14. E quando nós chegamos aqui no capítulo 6, nós observamos mais uma vez o próprio Deus trazendo, ministrando a mesma mensagem para Salomão. O capítulo 2 começa com a fala do próprio pai dele, rei Davi, e fala assim, ó: Salomão, guarda os preceitos do Senhor, o teu Deus, para andares nos teus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde quer que fores. Ali na frente, no capítulo 3, ele fala assim: se andarem nos seus caminhos e guardarem os seus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, o teu pai, prolongarei os teus dias. E aqui no capítulo 6 ele fala: quanto a essa casa que tu edificas, Salomão, se andares os meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei contigo a minha palavra que falei a Davi, o teu pai. O Senhor chamou minha atenção, me deu um alerta por estar replicando, esses ensinamentos, essas palavras de disciplina, de direcionamento, de balizamento na vida de Salomão. E eu fiz uma conexão com a minha vida. Então, ao longo da nossa caminhada cristã, aí, esses anos que nós temos buscado o Senhor em adoração, buscando, os processos diários aí de santificação, lutando todos os dias, matando a nossa carne, eu tenho observado que o Senhor, ele, assim como fez com Salomão, por ele já nos conhecer, conhecer o nosso coração, por nós entendermos que os atributos, aqueles que são incomunicáveis, nosso com o nosso Deus, nós entendemos que Deus, ele é onisciente, é um Deus que sabe de todas as coisas, portanto ele conhece todos os nossos pensamentos também, a nossa ciência, Deus é um Deus de atemporalidade, um outro atributo dele, então ele é onipresente, ele está em todos os lugares, em todos os tempos também, ao mesmo tempo. Então ele já conhece aquilo que vai acontecer nas nossas vidas lá na frente, não porque existe uma pré-meditação, mas sim uma presciência, um conhecimento dele por ele ver, um bloco só. E observo que quando nós estamos fazendo a nossa caminhada, estamos buscando ao Senhor, ele sempre tem falado, mas existem coisas nas nossas vidas que o Senhor, ele passa a repetir por algumas vezes. Ele começa a mostrar através das Escrituras, ele começa a falar através de pessoas, ele começa a falar através de música, de pregação, de placa de trânsito e tudo mais, quando ele deseja, por assim, nos ensinar a ministrar algo nos nossos corações. Nós entendemos que Salomão começou muito bem aqui o seu reinado. Começou organizando, uma forma um pouco conturbada ali o reinado do seu pai. Alinhou algumas situações com pessoas, com homens ali que de alguma forma estavam em desacordo com aquilo que Deus tinha, para o futuro, da monarquia de Israel até então. E só que lá no final da história de Salomão nós observamos que ele não conseguiu se manter na presença do Senhor, como deveria. Então ele cedeu à idolatria, cedeu à promiscuidade, casou com centenas de mulheres e se relacionou e tal, fez várias alianças que não deveria. E o que eu quero compartilhar com você aqui, aonde nós queremos chegar com toda essa conversa. Quero fazer um convite para você, para que você possa analisar algumas instruções, algumas recomendações, alguns direcionamentos que o Senhor tem ministrado na sua vida. Essas situações que por vezes parecem até um tanto quanto repetitivas, sabe? Mensagens de pessoas que vêm uma, duas ou três vezes comentar algo com você, você em oração, você, sabe, na tua rotina diária, no teu fazer secular, aí no teu trabalho, às vezes tem uma percepção espiritual, e existe uma recorrência nesses pensamentos, nessas instruções. Eu quero pedir para você para que você se conceda nessas situações. Porque pode ser que o Senhor esteja tentando ensinar algo para você, para que lá na frente, em breve, talvez não muito longe, talvez seja algo mais próximo, para estar acontecendo, mas talvez Deus esteja te dando alguns tipos de alerta para que você não venha se desviar dos caminhos dele, ou para que você não se afaste de uma forma das bênçãos que ele tem guardado para sua vida, para sua geração, para seus filhos, para sua casa, para a geração até que não chegou aqui, não está aqui nessa terra ainda até hoje. Então esse repetir, essa recorrência dessas instruções, fez uma conexão com a minha vida, de alguns
processos que a gente passa, a gente vive. Então, assim, o Senhor, ele nunca deixa de falar, o Senhor, ele nunca deixa de comunicar com a gente. Ele nunca nos deixa em silêncio, digamos assim. Então, assim, né, existe até uma frase secular aí, né, no mundo, que a gente diz, né, o silêncio de Deus também é uma resposta. Então, até mesmo no silêncio, Deus, ele continua falando. Então faça essa reflexão no dia de hoje. Quais são as instruções, quais são as recomendações ou até mesmo correções que o Senhor, ele tem imposto para você, tem te ensinado, tem ministrado aí, e talvez você, assim como Salomão, não deu o valor devido, sabe, não se posicionou como deveria. Entenda que se o Senhor, ele está por várias e várias vezes tentando ensinar ou ministrar e não conseguiu chegar ao seu coração, assim como infelizmente no final da vida de Salomão não conseguiu aqui também, a Bíblia fala, né, ela nos ensina que o obstinado, aquela pessoa que tem uma ideia fixa na sua cabeça e tem um entendimento próprio em relação às situações, o Senhor, a única coisa que ele faz é libera, né? Então ele deixa essa pessoa aí, deixa essa pessoa avançar, deixa essa pessoa, infelizmente, colher os frutos que ela tanto deseja diante das suas próprias escolhas, né, decisões e tudo mais. Então, faça uma reflexão. Quais são as instruções que o Senhor tem ministrado em você? Quais são as situações que de alguma forma você precisa, sabe, piscar os seus olhos ou abrir os seus olhos para que você consiga vigiar alguma situação que esteja acontecendo, sabe? E, em terceiro ponto aqui, para que você possa fazer essas reflexões em relação à questão da obstinação, para que você não caia no erro, assim como caiu Salomão, com tantos outros grandes homens da Bíblia, a história da Bíblia, né? A história é um pouco mais moderna e contemporânea também, né? Homens que começaram bem a sua trajetória e, infelizmente, no final dela deram uma descambada aí e traz consequência não somente para você, mas para toda a sua geração. Então, pensa nisso, faça uma reflexão no dia de hoje e permita que o Senhor, através dessas instruções, ele possa balizar os seus caminhos diante das suas veredas para que você possa avançar, e direto ao alvo, guardando a sua fé, que é a nossa maior missão aqui nessa terra. Deus abençoe poderosamente a sua vida.